Eu comentei no último vídeo sobre o atirador, né, lá de Campinas, um cara que, aquela tragédia, uma coisa terrível, né, mais uma vez eu reitero, não é justificável, não justifica. A única coisa que eu acho que a sociedade tem que observar melhor é assim, por que aconteceu e se é possível que se faça alguma coisa para impedir que coisas assim aconteçam. E não só ficar apontando pro cara, pro homem, e falar que é uma cultura machista, porque isso de verdade não tem a ver com uma cultura machista. Quando você é arrancado do seu filho dessa maneira, não importa. Ó, o cara, o cara é um assassino. Vamos supor, o cara é um louco da vida. Se a esposa dele, se a esposa dele não acusar de ter violentado o filho, de ter batido no filho, esse cara tem o direito de receber do, a visita do filho na cadeia, né? Então é muito injusto que só pela palavra da mulher, da ex-esposa, que às vezes tá ressentida por causa de alguma coisa, ou enfim, tem tantas coisas que acontecem dentro de um casamento que não vem ao caso aqui a gente falar, mas às vezes ela acaba, né, fazendo o possível para colocar o ex-marido numa situação ruim e isso acontece. Eu vi casos assim, né? E tem muita coisa que para ser dita com relação a essa questão dos direitos dos homens, porque os direitos das mulheres, tem muita gente batalhando pelos direitos das mulheres, mas e os direitos dos homens? Os homens, eles por que eu tive um debate assim no Natal, né? E eu vou até ler o artigo que eu escrevi no meu blog e no Facebook, que foi em decorrência daquilo, né? Em decorrência dessa discussão, desse debate que nós tivemos no Natal. E foi mais ou menos assim, olha, eu vou ler na íntegra a carta. É coisa curta, mas os dados que estão nessa carta são muito importantes. Então vamos lá, fiquem comigo. Coisas que acontecem na véspera de Natal. Conversas boas, que engrandecem a gente por um lado e nos desafiam por outro. Enfim, um dos tópicos com o qual me deparei foi o do título. E o título é: Violência doméstica é um problema que também aflige os homens. Sim, porque é importante combater a violência doméstica contra a mulher. Não tem debate com relação a isso. Mas por que nós nos esforçamos tanto, a sociedade, né, se esforça tanto para ignorar que o problema também aflige os homens? E aí eu levantei uns dados aqui. Então, vamos aos dados. Então, de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, nós tivemos em 2010 oficialmente 52.970 homicídios no Brasil. Desses 52 mil e trola lá, 48.493 foram homens. É 91,5% do total. E 4.477 mulheres. De novo, o total. A diferença é 48.493 homens. E só 4... não é só, mas comparando com o número de homens, 4.477 mulheres, ou seja, 91,5% do total de vítimas de homens e só 8,5% mulheres. De acordo com um estudo divulgado em 2012 pelo Dr. Júlio Jacobo Weisselfitz, intitulado Mapa da Violência 2012, atualização, homicídio de mulheres no Brasil, porque morreu uma mulher, morreu número X de mulheres, né, aparece um monte de ONG se envolve, e aí vão os artistas na Globo lá para falar das mulheres que estão morrendo e tudo mais. Porra. Então assim, mas vamos lá, usando esse estudo,
nós temos os seguintes números relacionados à violência. Então, abre aspas. Outra informação registrada na declaração de óbito é o local do incidente que originou as lesões que levaram à morte da vítima. Entre os homens, 14,3% dos incidentes acontecem na residência ou habitação. Já entre as mulheres, essa proporção eleva-se para 41%. Né? Então, está na página 10 desse estudo do Wieselfist. Você pode, eu vou deixar o link do meu artigo, lá tem todas as fontes estão lá. Então, assim, da maneira como ele colocou, e é o que eu aponto aqui, é que 14% dos homicídios de homens, né, das mortes de homens, acontecem no ambiente doméstico. E sendo que e das mulheres esse número sobe para 41%. Ou seja, teriam sido vítimas de violência doméstica 14,3% dos homens vítimas de homicídio. Isso é 6.934 homens mortos. Enquanto 41% das mulheres vítimas de homicídios teriam sido, ou seja, 1.836 mulheres mortas teriam sido vítimas de violência doméstica. Porque como o número é muito como o número é muito de homens que morrem é muito maior, parece que 14% é pouco, mas na verdade 14% dos homens já é mais do que o total de homicídios de mulheres no Brasil. Em caso de violência doméstica, morre mais homem vítima de violência doméstica do que mulher. Por que ninguém fala disso? Por que isso não é debatido na mídia, não é debatido em lugar nenhum? É um mistério completo para mim. Deveria, quer dizer, mistério não, a gente sabe que existe uma agenda podre em curso aqui no Brasil, mas não era para ser assim, né? Então vamos lá. O total das vítimas de homicídio causados por violência doméstica em 2010 foi de 8.770 mortos. E desses, 6.934, ou 79,06% das vítimas de violência doméstica, cujo resultado foi a morte, foram do sexo masculino. Então, de novo, quase 80% das vítimas de violência doméstica cujo resultado foi a morte foram homens. 80% das vítimas de violência doméstica que resultam em morte são homens. De forma que, pelo mesmo método utilizado para inferir o número de mulheres vítimas fatais de violência doméstica, podemos afirmar que 80% das vítimas fatais de violência doméstica foram do sexo masculino. Infelizmente, como o foco do estudo era o mapeamento da violência contra a mulher, esse dado passou batido por boa ou a quase totalidade da imprensa. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 8º em número de suicídios no mundo. Em 2012, foram 2.541 mortes por suicídio, sendo 9.918 homens, ou, de novo, quase 80%, e 2.623, ou 20%, cerca de 20%, mulheres. Ou seja, 4 em cada 5 suicídios são cometidos por homens. Ou seja, os homens, para cada uma mulher que se suicida, 4 homens se suicidam. Dentre as causas estão danos emocionais em decorrência de abuso de ex-cônjuge. Infelizmente, novamente, pouca atenção é dada a este fenômeno porque ele não interessa a narrativa vigente. E essa é a verdade. Quando o cara é vítima de violência doméstica, as pessoas dão risada. Eu lembro de ver um vídeo na internet, você procura no YouTube, você vai achar um monte. Mas tem vídeos aí em que eles colocam primeiro o cara sendo agredido pela mulher no meio da rua, e depois a mulher e o cara segurando a mulher, não é nem agredindo, mas o cara segurando a mulher no meio da rua. Resultado: quando a mulher tá batendo no cara, as pessoas dão risada. Quando o cara segura a mulher ou faz algum movimento, aí todo mundo vai, as mulheres vão em cima do cara, os homens vão em cima do cara, vai todo mundo pra cima do cara. Não era pra ser assim. Eu conheço
eu sei de uma história de um cara em que ele apagou, ele tava, né, discutindo com a esposa, e aí a esposa dele foi lá e começou a bater nele, e ele não sabia o que fazer, porque aquela história, se ele é muito mais forte, então se ele devolve, né, aí ele vai machucar, é isso? Então ele não sabia o que fazer, só que de repente ele apagou. Aí ele foi descobrir no dia seguinte que ela tinha ele tinha desmaiado em vítima de uma das pancadas que ela deu. Isso acontece, o cara não vai falar nada pra ninguém, vai só falar pro amigo mais íntimo, e se ele, mesmo que ele leve isso a público, as pessoas olham com extremo desdém. Mesmo os policiais que atendem e que registram o BO não levam, né, tão a sério, né? Ou pelo menos essa é a impressão que dá, né? Porque os dados estão aí e ninguém está fazendo nada. Então eu coloquei dados complementares aqui. Então vou continuar lendo o artigo. O mais completo levantamento já feito no Brasil sobre agressões no namoro entre adolescentes e jovens adultos foi realizado pelo Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Carelli, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, 9 em cada 10 adolescentes afirmaram já ter praticado ou sofrido violência no namoro. 9 em cada 10 adolescentes. Cerca de 30% das jovens mulheres admitiram agredir fisicamente o parceiro, ante 17% dos homens. Ainda, 33% das adolescentes admitiram forçar o namorado a fazer sexo com elas ao colocar em xeque sua virilidade. Porque mulher tem muito disso também. Às vezes ela sabe que ela não pode ir diretamente dando porrada. Então ela vai onde machuca. Ela fala, vai atingir o cara onde machuca, certo? Eu sei de casos absurdos. Eu sei de casos em que a mulher fez em que o cara registrou o filho e o filho não era dele, e ela foi e registrou o filho depois com a amante. Eu sei de casos em que... Eu sei de casos absurdos, cara. Absurdos, né? Também sei de casos em que o cara, no meio da balada, apanhou da namorada e ninguém sabe o que fazer, certo? É complicado. Um levantamento feito pelo Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sugere que 22% das meninas atendidas têm comportamento violento contra outras pessoas, sejam meninos, amigas, pais ou professores, ante 12% dos meninos, ou seja, as meninas são mais agressivas. Um levantamento da Universidade Federal de Juiz de Fora, encabeçado pela doutora, eu não sei se ela é doutora na verdade, mas o nome da pesquisadora é Fernanda Bona, né, com H, apontou que o problema persiste após o casamento. De acordo com o estudo, De acordo com o estudo, 77% das mulheres entrevistadas afirmaram já ter xingado, humilhado ou intimidado o parceiro. Entre os homens, 71% afirmaram já ter feito o mesmo. Com relação à agressão física, 24% das mulheres afirmaram já ter agredido o companheiro com socos, chutes e tapas. Segundo as próprias mulheres, 20% dos homens cometeram o mesmo tipo de agressão. Ou seja, de acordo com as próprias mulheres que estavam sendo entrevistadas, elas tinham agredido mais do que o número de mulheres que disseram que agrediram foi maior do que o número de mulheres que disseram ter sido agredidas, né? Isso num ambiente confidencial. Quando o ato violento deixa lesão, ainda de acordo com as próprias mulheres, 13% delas são responsáveis pela ação, contra 9,5% das agressões masculinas. Ou seja, novamente, de acordo com as próprias mulheres, elas agrediram e deixaram marcas, deixaram lesões, machucaram. O número de mulheres que afirmaram ter causado dano foi maior do que o número de mulheres que disseram ter recebido dano. Ainda de acordo com o levantamento, 16% das mulheres foram forçadas a fazer sexo com o parceiro contra sua vontade, contra 14% dos homens que foram coagidos a fazer sexo com a parceira contra sua vontade. Então o número de homens que coagem a mulher é maior, mas não é muito maior, mas é maior, né? O homem coage a mulher a fazer sexo quando ela não quer. É maior, mas não é tão maior assim. E
Revista da Universidade Federal de Juiz de Fora, a Fernanda Bona afirma: tanto a mulher quanto o homem praticam violência. De novo, tanto a mulher quanto o homem praticam a violência. Contudo, é preciso considerar que o impacto da ação produzida pelo homem geralmente é maior que o mesmo ato da mulher. O tratamento cultural é diferenciado. Quando ele agride, a conduta tende a ser avaliada como crime. Mas se for ela, em determinados casos, não. Esse comportamento pode ser até tolerado pela sociedade. Então, a gente tem que olhar para esses números, a gente tem que repensar isso daí, porque os homens, acho que muitas vezes o cara vai lá e se mata, ou o cara vai lá e mata a esposa e se mata, ou vai lá e comete essas atrocidades terríveis, como uma maneira de gritar para a sociedade: olhem para mim, olha, ninguém tá olhando para mim, eu também sou um ser humano, por que ninguém tá me dando valor? Tudo bem, eu já tô acostumado, agora, nesse caso eu tô sofrendo, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, a gente tem que melhorar isso daí, nem que seja... Nós, homens aqui no Brasil, nós temos que criar canais para falar disso, a gente tem que abrir essa conversa, a gente tem que parar com isso, a gente não pode deixar isso dessa maneira como está, né? Então, outro dado interessante eu vou continuar lendo aqui. Outro dado interessante do mapeamento da violência contra a mulher, citado anteriormente, é o que se refere ao possível agressor da violência doméstica. Do total de vítimas de violência contra a mulher, em menos da metade, ou seja, 43,4%, o provável agressor é o parceiro ou cônjuge. Em 19,8%, quase 20% dos casos, o agressor é um dos pais ou criadores. Utilizando os dados do SINAM, do Ministério da Saúde, de 2011, o autor nos aponta os seguintes dados. Na faixa etária de 0 a 9 anos de idade, o número de atendimentos femininos por violência física cometida por um dos pais biológicos foi de 4.741 garotas. Desses, 1.877, ou 39,59%, o agressor foi o pai. E em 2.864, ou 60,41%, a agressora foi a mãe. Ou seja, na maioria dos casos de violência doméstica cometida por um dos pais em crianças de 0 a 10 anos, a mãe é a agressora. A maioria dos casos, a mãe é a agressora. Ou seja, a mãe é mais agressiva a ponto de levar um BO do que o pai. Ou seja, a maioria, mais de 60% das agressões contra crianças de 0 a 10 anos perpetradas por um dos pais biológicos que levaram ao atendimento ou intervenção do Ministério da Saúde foram perpetradas pela mãe. Então, assim, então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Quando as pessoas falam de feminicídio, elas estão usando aquele número de 4.000 e poucas mulheres que morrem todo ano. Dentro desse total, 41% são violência doméstica. E dentro desse total estão inclusos crianças, as meninas que são vítimas e falecem em decorrência de agressão doméstica. E nesses casos, em algum desses casos, a violência é cometida pela mãe, né? Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte: primeiro, feminicídio é caralho, certo? É homicídio, pronto. Aqui no Brasil nós não temos uma epidemia de feminicídio. Se tem uma epidemia de alguma coisa, é de homem sendo morto, né? Sendo morto, cometendo suicídio, né? É isso que os dados nos mostram. A gente tem que aprender a olhar para os dados. Ficar dependendo do que a Rede Globo ou do que o Datena coloca na televisão é muito complicado, né? Muito embora, às vezes eles falam alguma coisa, porque eu lembro do Datena, foi o Datena ou o Rezende, levantando a questão de que as mulheres, elas nem sempre cometem diretamente o crime, mas às vezes elas mandam matar. As mulheres, elas são condenadas mais por mandar matar ex-marido do que os homens são condenados por mandar matar ex-mulheres, né, ex-esposas. Eu vou terminar contando um caso pessoal meu. Eu tive um relacionamento com uma guria, que eu não vou citar o nome dela, porque
enfim, é uma pessoa que ainda é de certa maneira próxima. Mas eu lembro que eu cresci com essa história de que não se bate em mulher nem com uma pétala de rosas. É claro que com eu tenho irmãs mais novas, então a gente brigava muito e tudo mais, mas nada desse tipo. Então eu lembro de estar namorando com ela, e eu lembro de numa discussão ela virou um tapa no meu rosto. O que eu tinha aprendido até então era que eu devia pegá-la, abraçá-la e beijá-la. E foi o que eu fiz, né? Então, o cara romântico, né? E passado um tempo, e assim, o relacionamento foi ficando cada vez pior. E ela me xingava muito, ela não me respeitava, era notório, todo mundo sabia que ela me tratava muito mal. Ela passou a me tratar pior. E numa outra discussão ela foi e repetiu e me deu mais um tapa. Só que dessa vez eu já tava muito, assim, chega uma hora que começa a bater a dignidade da gente, né? Ela começa a vir, ela aparece de algum lugar. Então, mas eu também não sabia, eu fiquei sem ação. Ela foi e me deu outro. Ela me deu um terceiro. Ela me deu 4 tapas. No quarto tapa que ela me deu no rosto, meu rosto ficou vermelho. Eu tava perto de um espelho, eu olhei, eu vi que a mão dela foi ficando aqui. No quarto, eu revidei. Eu revidei uma vez só. Ela foi pro chão. Porque eu sou homem, eu sou muito mais forte. E ela começou a chorar. E aí eu lembro dela virar e falar assim, né, que ela falou que, ela admitiu pra mim, ela falou que nunca tinha imaginado que eu fosse capaz de dar um tapa nela. Ela nunca imaginou que eu fosse bater nela. Ela disse que ela achava que eu ia abraçá-la e beijá-la de novo. Eu acho que isso é um problema, porque alguém tá colocando isso na cabeça dessas gurias. Alguém tá colocando isso que eu tinha na cabeça dos caras. Só que é impossível, uma hora você vai acabar agindo por instinto, você vai achar algum brilho em algum lugar e você vai reagir, né? Ou você vai fazer alguma besteira, alguma loucura, vai ter um dia de fúria. É o caso desse cara. Todos os amigos falaram assim, porra, perdi um irmão, o cara era bom demais, o cara era super legal, não discutia com ninguém, não falava com ninguém, o caso da chacina, né? Não discutia com ninguém, de repente o cara vai lá e faz uma monstruosidade dessa, o cara era um monstro, a gente não sabia, não. Isso é aquele típico dia de fúria. Aquele dia, assim, é claro que ele estava ruminando aquilo na cabeça dele, mas é assim, em outras, para isso ter aflorado da maneira como aflorou, e com certeza não foi da noite pro dia, e é isso que eu tô falando. Talvez sejam as novelas, talvez sejam os filmes, talvez seja a nossa cultura. Alguém tá dizendo para essas gurias que elas podem fazer o que essa minha ex-namorada fazia comigo. E alguém tá dizendo pros caras como eu que existe uma maneira X ou Y de responder, até que uma hora a realidade não bate mais. E aí você entra em parafuso. Esse cara, com certeza, ele não estava preparado porque aconteceu com ele. E é triste isso. Eu gostaria muito de que alguém tivesse chegado ali e falado, olha, aguenta aí, aguenta firme, sabe? Um dia o seu filho é homem. Por mais que ele esteja dizendo que ele disse que o filho dele chegou a dizer para uma das professoras que odiava o pai e que ia matá-lo quando crescesse. Isso é terrível. Para um pai ouvir isso de qualquer filho é terrível. É terrível. Imagina você que está me assistindo, que ainda está me assistindo. Imagina que o seu filho chega para algum professor ou para pessoas próximas e diga que ele não só te odeia, mas que um dia ele vai chegar lá e vai se vingar de uma coisa que você não fez e vai te matar. É terrível. Terrível, terrível, terrível. Nenhum pai está preparado para isso. Nenhum pai está preparado para isso. Então o que eu tinha para dizer era isso. E vamos rezar para que a situação melhore. E vamos trabalhar com os números. Alguma coisa precisa ser feita com relação à violência contra os homens também. Com certeza existem abusos que são cometidos no sistema judiciário.
contra os homens. Os homens, eles estão partindo de uma presunção de, muitas vezes, de assim, a sociedade pressupõe que ele é o criminoso, que ele é o cara que está errado, né? Então, ao invés de nós deveríamos pressupor a inocência sempre, né? A pessoa é inocente até que se prove o contrário. No caso dos homens, às vezes não. No caso dos homens, a gente parece que, por causa dessa história de a sociedade é machista, então é aquela história, se ele tá apanhando, alguma coisa ele fez. Não é assim? Eu já ouvi isso. Se o cara tá apanhando da guria na balada, alguma coisa ele fez. Tá errado isso. Isso tá errado. Tem que mudar.